Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 13 de agosto de 2019 e o que está acontecendo dentro do Templo de Salomão? Bom, é importante informar a todos vocês que a Igreja Universal do Reino de Deus, através da liderança da Igreja Universal do Reino de Deus, ela vai construir mais um museu dedicado ao Holocausto. Quando concluída, será o segundo museu dedicado ao Holocausto aqui em São Paulo. O primeiro fica também localizado no centro de São Paulo, assim também como essa réplica do Templo de Salomão, que fica no Brás. O primeiro museu aqui em São Paulo foi construído e fica no Bom Retiro. O que é importante salientar diante dessa nova construção de mais um museu dedicado ao Holocausto? Bom, é importante para o conhecimento das pessoas, aonde neste exato momento existe uma polarização entre esquerda e direita. E você precisa ficar atento ao quê? A você se posicionar para a esquerda ou para a direita? Não, você precisa conhecer, saber de fato aonde surgiu, aonde foi criada e quem criou essa história que culminou na perseguição dos judeus da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Foi Adolf Hitler quem criou toda essa história, toda essa perseguição? Não. Aí é que está o grande problema. Muitas pessoas acreditam, que Adolf Hitler criou toda essa história que culminou na perseguição dos judeus, dos mais de 6 milhões de judeus. Não, pessoal. Aqui eu faço uma recomendação muito importante para a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus. Se você for membro da igreja, faça com que esse vídeo, com que essa informação chegue à liderança da Igreja Universal, e leia essa importante obra que eu recomendo neste momento, que se chama A Força da Mentira, a grande farsa de Os Protocolos dos Sábios de Sião, escrito por uma juíza israelense que se chama Hadassah Ben Ito. Essa juíza, ela visualizou e presenciou muitos julgamentos que fazem parte do mesmo contexto que culminou na perseguição dos nazistas naquela época. Só que, como eu disse para vocês, isso não foi criado na Alemanha nazista. Essa grande obra que eu estou recomendando para vocês, e até fico meio indignado, porque a direita que fala tanto a respeito disso, que fala tanto a respeito de comunismo e de nazismo, eu não vi ninguém do lado conservador e do lado que se diz de direita fazer a recomendação que, na minha opinião, é o melhor livro para contar todo esse contexto, não só do Holocausto nazista, mas aonde e quem criou essa história. Esse é o lado mais importante que deve ser de conhecimento popular. Aonde originou? Porque, como eu disse, não foram os nazistas. Tá, mas quem criou essa história? Aí que é o ponto fundamental. Adolf Hitler, ele modernizou uma história, uma farsa literária, como eu disse para vocês, que é a grande farsa de Os Protocolos do Sábio de Sião. Os Protocolos do Sábio de Sião é um livro mentiroso, é uma grande farsa, que foi a base do nazismo para perseguir os judeus. Esse livro, essa farsa literária, foi criada na antiga União Soviética antes de 1900. Então essa história de perseguir os judeus, que culminou no Holocausto, na perseguição aí de mais de 6 milhões de judeus na Alemanha nazista, foi obra da antiga União Soviética. Não foi uma obra criada no nazismo, não. Adolf Hitler, ele usou essa grande farsa literária, modernizou na época para usar politicamente, E é isso, pessoal. É isso que as pessoas precisam entender. Se foi de esquerda ou se foi de direita, porque existe uma discussão muito grande a respeito disso. Diante desse contexto, o que é importante?
Você se polarizar? Não, é importante você conhecer a fundo quem criou, quem usa e quem usou essa história para perseguir os judeus. E ainda, pessoal, existe uma coisa muito mais importante a ser discutido diante dessa obra, né? Que felizmente mais um museu em relação ao Holocausto, ao que aconteceu no Holocausto, será construído. Isso é importante, como eu disse, para o conhecimento das pessoas. As pessoas precisam conhecer a fundo quem criou, porque isso está acontecendo novamente. O uso dessa grande farsa dos protocolos de Sião, hoje ela está sendo utilizada novamente, inclusive aqui no Brasil, tá? De uma forma ainda muito mais moderna, que inclusive já chegou a me enganar. Se eu não estudo, se eu não vou atrás das informações, né, a gente é enganado por essas mentiras, usada neste conteúdo, que é essa grande farsa dos protocolos de Sião, e que as pessoas precisam ter conhecimento, sim, né? É uma importante obra que será construída pela Igreja Universal e que, quando for concluída, as pessoas precisam conhecer, né? Então, a minha recomendação antes da conclusão deste museu que será construído no templo, nesse templo de Salomão, eu recomendo que a Igreja Universal, a liderança da Igreja Universal, leia essa importante obra, a Força da Mentira, a grande farsa dos protocolos de Sião, escrita por uma juíza israelense que se chama Hadassah Ben-Ito, e que vocês utilizem todo esse conteúdo, né? E façam a pesquisa através das imagens, das propagandas que foram construídas na antiga União Soviética e que culminou para a utilização do nazismo na perseguição do Holocausto. Então eu recomendo, faço essa recomendação para que vocês da igreja, liderança da igreja, leiam esta obra importantíssima, né? E aí fica a minha indignação por parte dos que se dizem conservadores, que se dizem de direita. Nunca vi fazer a recomendação que, na minha opinião, é a principal obra, é a melhor obra que pode contar aonde surgiu e como que essa grande farsa foi utilizada na União Soviética e no nazismo, tá? Então é importante para todo mundo ter este conhecimento. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.